Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. A nossa saudação a todas as emissoras da Super Rede Boa Vontade de Rádio que nos acompanham em Conexão Nacional para esse espaço de esclarecimento da religião divina, hoje numa edição especialíssima, celebrando o Dia dos Soldadinhos de Deus, que é comemorado no dia 25 de janeiro. Essa é a forma como nós carinhosamente chamamos as crianças nas instituições da Boa Vontade de Deus. Eles participam semanalmente das aulas de moral ecumênica, também conhecidas como AMES. E lá eles aprendem muita coisa, estudam sobre o Evangelho, o Apocalipse do Cristo de Deus e levantam dúvidas também. A gente vai trazer hoje as perguntas que eles fizeram, inclusive no último sábado, na última edição das aulas de moral ecumênica nas igrejas ecumênicas da religião divina. Representando a religião do terceiro milênio, vou convidar a ministra pregadora, a irmã Paula Sueli. Seja bem-vinda, Paula, Deus está presente. Viva Jesus, em nossos corações para sempre, uma alegria estarmos juntos, ainda mais hoje, né, para ouvir as perguntas dos soldadinhos de Deus da religião do terceiro milênio. Bom, a gente começa então acompanhando o registro que eles fizeram e estudaram, né, a parábola do rico e Lázaro, e vão trazer para a gente então os seus questionamentos. O que acontece com o espírito depois da morte? Para onde que ele vai? O trabalho tem a ver com a agenda espiritual? Quem não trabalha não tem missão? Para onde que vai quem faz o bem e quem faz o mal? O que o rico fez para ir pro inferno? Como que o rico morreu? Não dá para pensar. O Lázaro morreu porque ele estava doente? Ou porque ele estava comendo o resto da comida do rico? Por que tem um abismo entre eles, o rico e o Lázaro? E como o rico conseguiu falar com Abraão? Boa sorte, são muitas perguntas. E a velocidade deles, né? Sim, a gente acompanhou nessa participação deles aqui, representando todas as crianças que participaram das aulas de moral ecumênica, o Lucas Peleta, de 8 anos de idade, a Lívia Gonçalves, de 9 anos, a Angeline Moreira, também de 9 anos, e o Benjamin Luiz. Eles estão representando também as outras crianças que estiveram na aula de moral ecumênica. A gente registra aqui o Daniel Henrique Amâncio, a Olivia Leal Brasílio e a Maiara Campos de Jesus, de 7 anos de idade, o Cauã Braga Bianchi, a Nicole Melody Marisca Alveizaga, o Tomás Fraga Pereira e a Nicole Beatriz Emerick Nascimento, de 8 anos, todos eles reunidos fizeram essas perguntas. A gente fez o registro, então, eles estudaram a parábola do rico e o mendigo nas aulas de moral ecumênica que acontecem ao mesmo tempo que os pais estão na cruzada do Novo Mandamento de Jesus, reunião da comunhão com Deus. Vamos fazer assim? Vou trazendo ponto a ponto para ajudar aqui para organizar as ideias. Vou trazer então o destaque das duas primeiras perguntas que foram feitas. Eles questionaram o que acontece com o espírito depois da morte, para onde ele vai, e se o trabalho tem a ver com a agenda espiritual, se quem não trabalha não tem missão. Então vamos lá, duas perguntas muito importantes. A primeira, a gente vai responder a partir de um ensinamento, Soldadinhos de Deus, da religião divina e suas famílias, que está no blog do irmão Paiva, paivaneto.com. Ele ensina assim: Jesus venceu a morte. Ela é o grande equívoco, o grande engano, o grande erro a ser eliminado das mentes humanas. Então, para saber para onde a gente vai, né, a gente precisa recorrer a Jesus. Nós sabemos na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que vamos para algum lugar porque Jesus venceu a morte. Então, a humanidade já vinha recebendo muitas revelações espirituais porque Jesus criou a terra unido a Deus, como está na abertura do seu Evangelho segundo João, e mandou sempre a humanidade, religiosos, filósofos, pais, mães, pessoas muito inspiradas no bem, que foram percebendo isso. Opa, a morte não é o fim. Mas até Jesus vencer a morte, a gente não tinha como provar. Então, quando o Cristo vence aquele processo terrível e injusto da crucificação, ressuscita, ele mostra para nós que existe vida após a morte. Antes da crucificação, ele já tinha nos dito que na casa de Deus, ele diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. A casa de Deus é o universo, é tudo que existe. Então Cristo já tinha nos ensinado sobre isso e que ele iria à nossa frente e nos prepararia lugar para que estivéssemos com ele quando chegasse a hora certa.
quando ele vence a morte, ele diz que essa não é ele mostra pra gente que não é só uma promessa, essa é uma realidade espiritual. Agora, para onde vamos depende da nossa condição espiritual. Como é que nós estamos? Como foi que nós vivemos aqui na Terra? Então, nós viveremos lá no mundo espiritual no ambiente que seja o melhor para o nosso aprendizado, para aprendermos a viver as leis de Deus e encontrarmos verdadeira felicidade. Então, tem muitos relatos lindos. Tem pessoas que vivem em cenários que lembram, por exemplo, as nossas praias aqui na Terra, ou pessoas que vivem em cenários que parecem as cidades que nós conhecemos aqui, só que com uma diferença muito importante. As cidades lá em cima são muito limpas e sempre muito organizadas, né, com um espaço justo para todas as pessoas. Tem pessoas que vivem em ambientes que parecem com os nossos campos aqui. Inclusive, tudo que existe na Terra existiu antes no céu, é importante a gente saber. Agora, quando nós não cumprimos com as nossas responsabilidades espirituais, ou seja, quando nós machucamos as pessoas de propósito, quando nós não corrigimos os nossos erros, quando nós destruímos a natureza e não procuramos colocar as coisas no lugar, tudo dentro de nós fica muito bagunçado. Então lá no mundo espiritual a gente vai ver essa bagunça acontecer, né? Então a gente vai se sentir muito confuso, muito infeliz. Por isso que é muito importante nós buscarmos aqui na Terra, nos corrigirmos e nos prepararmos para viver no mundo espiritual a realidade que estamos construindo aqui. Realidade de respeito, de bondade, de companheirismo. E a pergunta seguinte era sobre missão? Isso, a pergunta é, o trabalho tem a ver com a agenda espiritual? Quem não trabalha não tem missão? O trabalho tem a ver com a agenda espiritual, mas o trabalho não é só o emprego. O emprego, gente, é aquele trabalho que a gente faz com um salário, por exemplo, né? Então as pessoas têm várias profissões, muitas inclusive são autônomas, ou seja, elas são as chefes de si mesmas, né? Elas têm lá um trabalho que elas vão conseguir os seus recursos materiais e vão administrar esses recursos, né? Pagando a si mesmas e a outras pessoas que trabalhem com elas. Outras pessoas não, elas vão conseguir um emprego numa empresa, num espaço que é administrado por outras pessoas. Mas o trabalho não é só isso. Isso é muito importante, mas o trabalho é o cuidado que nós temos uns com os outros na nossa família, é o cuidado que nós temos com os nossos vizinhos, é o cuidado que a gente tem com o planeta Terra, é tudo o que envolve a nossa dedicação, o nosso esforço. E na nossa agenda espiritual isso está contemplado. Não só os compromissos para a gente sobreviver, né? Porque crianças, vocês verão, nós precisamos pagar as contas, né? Então, para morar na nossa casa, né? Para ter acesso a todas as coisas que nós precisamos materialmente, o dinheiro está envolvido. Mas, embora esse trabalho seja muito importante, o trabalho, a capacidade de realizar o bem, de cuidar das pessoas, é uma coisa muito maior. E muitas pessoas, neste momento, não estão com um emprego, não tiveram essa oportunidade, mas elas continuam tendo o trabalho de cuidar de si mesmas, de cuidar do seu próximo, né? E isso precisa ser olhado com muito respeito. Inclusive tem muito trabalho invisível na nossa sociedade, né? Então a gente precisa prestar atenção. Não sei se todas as crianças que estão nos assistindo já repararam quanto trabalho as mães, os pais, os avós têm no dia a dia e não são pagos por isso. Ensinar a gente a arrumar a nossa cama, a preparar um alimento, arrumar a mochila para a escola, levar a gente no médico, tudo isso é trabalho. Ouvir os nossos sofrimentos, confortar o nosso coração, ensinar a gente a fazer a prece. E esse trabalho que está na agenda espiritual deles merece o nosso reconhecimento. E nós precisamos aprender a fazer esse trabalho também, aos poucos, cada um respeitando, né, sua rotina, sua realidade, mas porque isso vai nos ensinando coisas muito importantes sobre valorizar a nossa vida e a vida das pessoas que Deus entregou para a nossa alegria, para a nossa felicidade neste mundo. A gente continua então, irmã Paula, com mais algumas das perguntas que as crianças fizeram, dizendo assim: como o rico morreu? Lázaro morreu porque ele estava doente e porque comia o resto da comida do rico? E ainda, por que tem um abismo entre eles, o rico e Lázaro? E como o rico conseguiu falar com Abraão? As duas primeiras perguntas são um mistério. Não vai dar pra gente saber, gente, porque olha só, aqui no capítulo 16 do Evangelho segundo Lucas, o versículo 22 diz assim: aconteceu morrer o mendigo, que era Lázaro,
e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. É verdade que anteriormente nós vemos aqui que o mendigo estava doente, né? Porque os cachorrinhos ficavam com pena, né? Ficavam solidários, iam ali, lambiam as úlceras, os machucados que ele tinha, né? Então a gente vê que a saúde dele não estava muito boa, mas a gente não sabe se foi um problema de saúde. Também é verdade que ele se alimentava, ele queria se alimentar, nem que fosse das migalhas, do que sobrava do alimento que aquele rico esbanjava, né? Mas não dá pra gente saber se foi por fome, se foi por doença, e também não dá pra saber como foi que o rico morreu, né? Qual foi o motivo. Aliás, fica um bom tema de estudo. Quando a gente chegar no mundo espiritual, a gente vai continuar estudando o Evangelho, e lá existem os registros originais de tudo que aconteceu com Jesus. Inclusive temos relatos lindos, como na radionovela Memórias de um Suicida. Essa iniciativa do Irmão Paiva está sempre aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação, como a gente já aprendeu ali. É possível assistir no que seria pra gente um vídeo, né? Lá em cima é outra tecnologia. Como foi a primeira vinda visível de Jesus? Fica aí um tópico para perguntarmos, né? Será que Jesus, quando contou essa parábola, deu esses detalhes? Então isso não temos como saber. Mas existia um abismo entre eles. E esses dois versículos que eu acabei de citar, o 21 e o 22, ensina a gente a entender por que existia um abismo entre eles. Porque esse homem rico, tendo tudo, ele tinha tanta comida que até sobrava. Diante da casa dele tinha aquele homem, Lázaro, doente, com fome, e ele não fez nada. Ele ergueu esse abismo. Ele criou uma grande distância entre os dois. Bom, Lázaro, apesar de sofrendo muito aqui na terra, aproveitou a sua oportunidade de vida, fez o seu trabalho, ou seja, aproveitou aquele aprendizado, aquela situação tão difícil que ele vivia, para aprender a não se revoltar, para aprender a perdoar, para aprender a confiar na bondade apesar de tudo. E como a gente sabe disso? A gente sabe porque na sequência da história a gente descobre que Lázaro estava junto de Abraão, esse grande patriarca, esse espírito extraordinário que fez um trabalho muito importante, cuidando de muitos corações quando estava aqui na terra. Então ele está numa condição espiritual muito boa, mas o rico não. O rico ficou tão ocupado, né, em usufruir da sua riqueza, sem conseguir enxergar aqueles que também precisavam de apoio, que ele se enfiou nesse abismo. Ele achou que a vida era ter as coisas, ter muitas coisas, e usufruir e curtir aquele momento, mas ele se esqueceu que a vida é mais do que isso. E dessa forma acabou se colocando nesse lugar tenebroso, o abismo que se chama egoísmo. Então o trabalho agora seria grande, porque ele vai ter que aprender a deixar o egoísmo para trás, né, espiritualmente, com o poder de Deus. Isso já aconteceu, mas não deixa de ser triste, né? Pensar que como ele ficou tão preso a si mesmo, quando ele chegou no mundo espiritual, ele não enxergava mais ninguém. Ele só enxergava esse abismo, né, do egoísmo. Bom, as perguntas que a gente vai destacar agora, que foram também trazidas pelos soldadinhos de Deus, tem a ver com esses dois pontos. Eles ainda perguntaram: para onde vai quem faz o bem e quem faz o mal, e o que o rico fez para ir para o inferno? Bom, ele se colocou nesse lugar egoísta, né? Ele desprezou a pessoa que estava ali precisando da ajuda dele. Então, ele se colocou nesse inferno, porque o inferno, gente, ele não é bem um lugar. Ele é essa nossa consciência apontando pra gente o que a gente deveria ter feito e não fez. Então, quando a gente deixa de fazer a nossa parte no bem, a gente estará no mundo espiritual nesse mesmo cenário. A gente vai sentir a grande solidão de não ter vivido as coisas do bem. Mas quando a gente age com amizade, com respeito, com companheirismo, essa solidão vai embora. Vai embora aqui na Terra e vai embora no mundo espiritual também. Então quando a gente faz o bem, porque não é esse bem que Jesus ensina, gente, não é uma coisa assim, agora vou fazer o bem. É o jeito como a gente convive. É se a gente olha para as pessoas com bondade, com respeito. Como a gente, por exemplo, se a gente tiver comida sobrando, o que a gente faz com essa comida? A gente joga fora sem responsabilidade ou a gente pensa em alimentar aquelas pessoas que não têm acesso, não tiveram aquela oportunidade? Então, não é um momento que vai nos trazer céu ou inferno, porque isso é uma conquista do nosso interior. Quanto mais a gente cuidar das pessoas como Jesus nos ensinou a cuidar, menos solidão espiritual nós vamos sentir.
E lá no mundo espiritual, nós estaremos por afinidade, ou seja, porque temos coisas em comum, cercados de espíritos, de almas, que também querem fazer o bem, também querem agir com solidariedade. Assim, como é que a gente faz amizade, né? A gente se aproxima daquelas pessoas que gostam das coisas parecidas, né? Então, que gostam das mesmas brincadeiras, que gostam do mesmo tipo de música. Espiritualmente também é assim. Nós vamos nos aproximar daquelas almas com as quais nós temos mais coisas em comum. Então, se a gente gosta muito de fazer o bem, se a gente gosta de cuidar das pessoas, de dizer a verdade, de ser companheiro, de ser amigo, a gente vai abrir espaço para os espíritos do bem, os anjos de Deus, conviverem com a gente. Mas se a gente fica lá preso no egoísmo, na inveja, na preguiça, a gente acaba se aproximando de seres espirituais que estão presos a esses comportamentos ruins. Isso não é para sempre, gente. É só enquanto a gente quiser ficar agarrado ao egoísmo, à preguiça e à maldade. Quando a gente não quiser mais, a gente abre espaço para conviver com as almas benditas. E aí, no mundo espiritual, esse será o nosso convívio e a qualidade da nossa vida. A gente agradece a todas as crianças, os soldadinhos de Deus da religião divina, que representam uma multidão de crianças no Brasil inteiro, em outros países também, que se debruçam sobre as lições do Cristo de Deus, têm dúvidas, perguntam e são respondidas pela religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. As aulas de moral ecumênica acontecem todos os sábados a partir das 4 da tarde, entre 4 horas, 4h30. Cada igreja ecumênica da religião divina tem ali o seu horário, mas no mesmo horário em que os pais aprendem sobre as lições eternas do Cristo de Deus, as crianças aprendem também, iluminam seus corações, suas consciências com as lições eternas do sábio dos milênios. Você pode descobrir o endereço da igreja ecumênica da religião divina mais pertinho de você, acessando agora religiãodedeus.org/endereço. Você vai colocar o nome da sua cidade ali no campo de pesquisa e vai aparecer o endereço mais pertinho da sua casa. E também pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, @Religião de Deus. A gente quer agradecer a participação da ministra pregadora da Religião Divina, irmã Paula Sueli. Volte sempre, Deus está presente. Muito obrigada. Viva Jesus em nossos corações para sempre. E a gente lembra que esse é um espaço itinerante de esclarecimento da religião do amor universal. Você pode mandar as suas perguntas pelo WhatsApp, código de área 11 99 831 8195, e também pelos comentários do canal da Religião do Terceiro Milênio no YouTube. Se não é inscrito ainda, inscreva-se, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre!